Paulo Capital, proprietário do Instituto Sofia Riga, especializado em autoconhecimento, onde a gente trabalha com algumas terapias, como radiestesia cósmica, constelação familiar, reiki, investigação de consciente, shambhala, reflexologia, terapias voltadas para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E agora vamos para as breves apresentações do nosso convidado, o mestre em homeopatia, o famoso bruxo de Uberaba, Valdo Fausto de Araújo. Diga lá, bruxo. Bom dia, né? Bom dia a todo mundo que vai estar nos assistindo, vai estar nos acompanhando. Gratidão a princípio. E eu estou Valdo Fausto Araújo, trabalho com terapias espirituais, entre elas a homeopatia. E hoje, né, atendendo aí o pedido do Márcio, nós vamos estar começando uma reflexão, uma leitura, né, sobre homeopatia, ciência e cura, dando continuidade a essa jornada homeopática. E esse papo que a gente vai ter aqui vai ser, na verdade, uma leitura, uma conversa, uma reflexão sobre o livro do Jorge Pittrukas, que é um grego homeopata agora da atualidade, né, muito famoso, conhecido mundialmente, ministra cursos lá na Grécia, e ele traz uma visão mais atualizada, né, vamos assim dizer, da homeopatia. E aí a gente vai estar conversando sobre isso. Homeopatia, ciência e cura do ponto de vista do Pittrukas, Jorge Pittrukas. Certinho? Qualquer dúvida, digita aí que o Márcio me passa. Podemos começar então, né? Dentro desse ponto de vista, né, do que o Pittrukas nos traz, falando sobre a homeopatia, ciência e cura. No livro dele, ele faz um preâmbulo que nós vamos estar começando a conversar sobre isso. Então, ele coloca assim, olha, há cerca de 2 séculos antes que a ciência começasse simplesmente a focalizar sua atenção no aspecto puramente físico da natureza, a homeopatia e a alopatia caminhavam juntas para servir às necessidades de saúde da humanidade. Então, lá no início de tudo, só para relembrar, Samuel Hahnemann, que foi quem criou a homeopatia, ele era médico alopata, né? Então, por isso que, deixa eu conseguir centralizar aqui, por isso ele, não satisfeito, né, com o trabalho da homeopatia, do tratamento através da homeopatia, ele foi buscar outras formas. Então, nesse momento, ela nasce junto, né? A homeopatia nasce junto à alopatia. E, a princípio, ele começa a caminhar junto. Mas o que aconteceu ao longo dessa caminhada? Assim que a medicina alopática percebeu o poder, né, que a homeopatia tinha, eles começaram a rechaçar. Por quê? Eles não teriam os privilégios que eles têm com a alopatia. E que privilégios são esses? As viagens que eles ganham dos laboratórios, e um monte de coisa que a gente não cabe a mim ficar julgando e colocando. Mas, pelo menos, essa questão de que eles ganham viagem do laboratório para poder ficar indicando o medicamento daquele laboratório, a gente sabe que isso acontece, e não acontece só, né, lá no meio da medicina. Acontece em tudo quanto é meio. Né? As famosas propinas, a gente está vendo isso acontecer aí para tudo quanto é lado. E na homeopatia, como é uma medicina barata, né, uma medicina mais simples, no sentido da aquisição, né, e não do tratamento,
porque o tratamento é tão complexo quanto o tratamento alopático. Aí ela foi sendo rechaçada exatamente para não criar força, né? E graças a Deus hoje a população, a humanidade tem tomado uma consciência maior em relação a todas essas questões da saúde e tem se despertado para esse outro caminhar. E aí a homeopatia começa a ganhar força nesse momento. A gente vê que ela está ganhando força. Tem muita gente procurando o tratamento homeopático, né? Quando as ciências físicas começaram a ter sucesso, sua tolerância para com as ideias que não podiam ser comprovadas pelos mesmos critérios diminuiu. E a homeopatia começou a sentir as pressões de uma cidadania de segunda classe. É que eu acabei de falar, né? Chegou no momento em que a alopatia, percebendo que a homeopatia estava ganhando força, então qual que é o caminho mais rápido para eliminar o concorrente? É rechaçar, né? Joga para lá. A ciência física tornou-se cada vez mais quantitativa e previvelmente poderosa, enquanto a homeopatia começou a perder o apoio dos médicos praticantes. Apenas um pequeno encrave, ou seja, apenas um reduto de médicos, né, persistiu com confiança na prática da homeopatia até este século. E atualmente seu número está aumentando, pois as sérias falhas da medicina alopática tornam-se cada vez mais evidentes para todos nós. Então a gente vê aí, né, sérias consequências de tratamentos alopáticos, e aí o pessoal, ontem mesmo eu estava atendendo uma família no Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina. Filha, mãe e pai, né? Aí a filha está com um problema sério, nenhum médico, já foi vários especialistas, nenhum consegue trazer para ela um diagnóstico do problema dela, né? E uns 3 dos que ela foi, há 10 anos ela tem esse problema, aí 3 dos médicos que ela foi queriam operar de qualquer jeito. Queriam operar, mas aí ela perguntou, vai operar do que? Não, a gente não sabe. A gente vai abrir para ver o que é. Então, assim, é meio estranho, né? Assim, a gente que está do lado de fora, a gente que é humanoide, né? Que tem uma preocupação com esse outro lado da vida, é meio assustador. Para eles, talvez não, porque eles lidam com isso de uma forma muito material. Aí não é estranho. Então, tipo assim, né? Vou abrir, deixa eu investigar, deixa eu ver o que é que tem aí. E se der algo errado? Quem é que vai responder por isso, né? Nossa, é uma coisa bem estranha. É assustador. Então, aí eu peguei e falei para ela, então você está procurando a homeopatia como a sua última carta. A última cartada que você tem, você está procurando a homeopatia, né? Ela falou, mais ou menos assim, mas eu vou no médico dia 12, um novo especialista. Eu falei, vai lá, ouve o médico, vê o que ele fala, vê que conclusão que chega, porque ele pode até redirecionar o nosso tratamento homeopático, né? Aí passei o remédio para ela, que eu percebi que nesse momento é o que vai estar ajudando, e agora vamos aguardar ela fazer a consulta lá dia 12 para ver que novidade vai estar sendo trazida. Mas é exatamente isso. Enquanto a alopatia lida diretamente com uma questão material, a homeopatia lida com uma questão energética, né? Aí o Witrucas, né, nesse preâmbulo do livro do Witrucas, na verdade não é o Witrucas que está falando, desculpe. Quem está falando isso é quem é um outro homeopata, né, que é o Tyler, que é um homeopata inglês, lá da Universidade de Stanford.
O Tyler está dizendo isso aqui porque ele fez esse preâmbulo para o livro do Victor Huncas, né? Então, ele continua aqui dizendo assim: pode-se afirmar que a preocupação com a doença e não com a saúde foi o que separou os caminhos da alopatia e da homeopatia. Ou seja, enquanto a homeopatia preocupa com a saúde da pessoa, a alopatia preocupa com a doença. Qual que é a diferença disso? Lá na alopatia, quando se preocupa com a doença, o médico vai enxergar o tumor no fígado. Ele não vai enxergar a pessoa. Tanto é, a gente estava conversando isso ontem, eu e minha esposa estavam conversando, alguma situação que aconteceu aqui em Uberaba, né? Aí a gente estava falando, como eles são frios para chegar e dar a notícia. Eles não estão nem aí com o sentimento da pessoa, com a emoção, né? Eles chegam e falam, você está com tumor no fígado, assim, na lata. Não tem nenhuma preocupação de como a pessoa vai receber isso, né? Agora, lógico, tem os médicos alopáticos, que são mais espiritualizados, que são mais sensíveis, eles tomam esse cuidado. Mas, via de regra, não é isso que a gente vê, né? Eles chegam assim, com a maior naturalidade, porque para eles é natural, né? Eles lidam com isso 24 horas por dia. Então, chega e despeja. É isso, é tumor no fígado. Vamos fazer a cirurgia. Não tem uma preparação. E a homeopatia, o que ela faz? Ela lida com a parte energética da pessoa. E quando eu estou falando da parte energética da pessoa, eu estou falando de espírito mesmo, né? Lida, quer queira, quer não queira, lida. Quem fala que não lida, não está querendo assumir o processo, porque lida, tá? E aí, quando você lida com essa parte energética, você passa a enxergar aquela pessoa como ser humano. E aí, como ser humano, você entende que ela tem emoções, que ela tem sentimento, e aí você vai dar uma atenção para isso. E a homeopatia, quando você dá atenção para isso, a homeopatia vai lá para atuar o quê? Provocando um equilíbrio entre esses sentimentos, entre essas emoções, entre os corpos da pessoa, né? Porque nós sabemos que nós não somos só esse físico. A homeopatia vai trabalhar com o homem quadridimensional, né? Ou seja, um homem que tem, além desse corpo físico, ele tem mais 3 outros corpos. A apometria já fala do homem centenário, ou seja, que são 7 corpos. O espiritismo fala do homem com 3 corpos. Está tudo falando a mesma coisa, porém em linguagens diferentes, né? Porque tanto o espiritismo quanto a apometria, quanto a homeopatia, está dizendo que o homem não é só esse físico que está aparecendo. O homem vai além desse físico. Tem muito mais coisa do que isso, né? Agora, quais são as nomenclaturas, as divisões que vão fazer? Isso, a gente não está aqui para discutir isso, né? A gente está aqui para mostrar que a gente é além desse físico. Nós temos uma estrutura quadridimensional do ponto de vista da e a homeopatia leva isso em consideração na hora de fazer a indicação medicamentosa. O corpo físico revela a materialização óbvia da doença, enquanto sua relação com os aspectos mais sutis do homem não é tão facilmente discriminada. É isso que eu estou falando, né? A homeopatia discrimina isso, ela presta atenção nisso, mas a alopatia não presta. Ela pode ser classificada como uma medicina objetiva, a alopatia, pois trata da natureza num nível espaço-temporal. E, dessa forma, tem tido a mais evidente prova de laboratórios para sustentar suas hipóteses físico-químicas. Isso aconteceu porque, atualmente,
a habilidade de percepção fidedigna, tanto dos seres humanos quanto da instrumentação, opera nesse nível. Ou seja, a alopatia ela é puramente, é meramente material. Está enxergando este corpo físico. E aí o médico vai te pedir exames, ele vai te pedir uma série de exames e a partir dos resultados daquele exame é que ele vai proceder ao tratamento. Na homeopatia a gente não tem isso, né? Por exemplo, eu não sou médico, então não adianta. Eu não tenho autorização, vou ser, como é que fala? Punido se caso eu fizer isso, né? O médico chega para uma consulta homeopática, eu falo para ele assim, olha, você tem que trazer para mim esse exame, aquele outro exame, eu posso ser punido. Eu não tenho autonomia, eu não tenho autorização, eu não tenho outorga para pedir para o médico nenhum tipo de exame. Diferente do médico. O médico tem outorga para isso, né? Então lá o médico pede e a partir dali ele vai seguir, né, o tratamento que ele julgar que é necessário. Na homeopatia não médica, né, porque eu sou homeopata não médico. O médico, que é também homeopata, ele pode pedir exame, eu que não posso. Tá? Fique claro isso. Aí, o que acontece aqui nesse processo da homeopatia não médica? Eu vou conversar com o Márcio, né? Eu vou fazer um monte de indagações, vou sentir a vibração, sentir a energia, sentir as emoções que o Márcio traz, o que está por trás de tudo isso. Eu vou fazer uma investigação, né, meio que do inconsciente do Márcio, para mim poder ver qual que vai ser o melhor medicamento. E aí, a partir desse momento, aliás, o que acontece? Como é que você vai chegar a isso? Primeiro, você faz uma investigação mesmo. Você vai colhendo informações de vários aspectos da pessoa, né? Desde funcionamento do corpo, quanto traumas, lembranças, perdas, tudo isso você vai trazendo para o bojo da conversa, né? Aí depois que você faz toda essa sondagem energética, você parte para uma indagação física, né? Aí você vai ver como é que funciona cada parte do corpo, detalhando tudo que existe na cabeça, tudo que existe no tronco, nos membros. Então você vai perguntando, dores, que dores você sente, como que funciona o seu intestino, pulmão, coração, fígado, baço, pâncreas. Você vai investigando, né? Porque a pessoa normalmente ela tem uma noção, né, do que ela está trazendo, né, de qual é o acometimento dela. Ela pode não saber exatamente o que é, mas ela tem uma noção, né? Então, olha, eu como comida gordurosa e não passo bem. Então, eu percebo que o meu fígado não está trabalhando direito. Isso é uma informação relevante para a consulta homeopática, né? Aí, depois de posse de tudo isso, você vai ver qual é o melhor remédio que vai estar atendendo essa pessoa. E quando você vê o melhor remédio, você não está vendo apenas o remédio para curar aquele tumor no fígado. Você está vendo o melhor remédio para a pessoa que está com aquele tumor no fígado. É diferente, né? É uma proposta de trabalho diferente. Bom, a medicina homeopática, por outro lado, então, enquanto a medicina alopática ela é objetiva, né? Ela é concreta, ela vai ali, age em cima do que ela está vendo, do que ela está identificando através dos exames, a medicina homeopática trata de forma indireta da química e da estrutura do corpo físico, ao tratar diretamente da substância e das energias do nível seguinte, mais sutil. Então, o que acontece? A medicina alopática,
ela vê o homem, esse homem é como uma máquina que funciona, né? Então, ela vê esse homem como uma estrutura e que essa estrutura desempenha uma função e que para desempenhar essa função existem alguns comandos químicos que estão por trás. Então, ela vê isso. Né? Então, ela vê esse funcionamento a partir da química do corpo e da estrutura e da função. Por exemplo, baseado nisso que eu estou falando, você observa as células do coração. Elas têm uma estrutura adequada para compor o coração. Aí você observa a célula da pele, você vai ver que a estrutura, a forma, a função das células da pele é diferente daquela função que a célula do coração está exercendo. Aí você olha as células do sistema nervoso, por sua vez, tem uma forma, uma estrutura, consequentemente, uma função diferente da pele e diferente do coração. Então, a medicina alopática, ela foca nisso, né? Gente, eu não estou jogando pedra na medicina alopática, não. Veja que a gente conseguiu muita coisa muitíssimo importante através dela. Exatamente por conta desse raciocínio, né? Da estrutura, da forma, do funcionamento e tal, conseguimos muita coisa. Só que não é só isso. Tem mais coisa que isso. Além dessa parte de estrutura, forma, funcionamento, existe uma coisa que antecede tudo isso, que é a parte energética, que é o espírito. E esse espírito, ele não é objetivo. Ele é subjetivo, essa energia é subjetiva. Nós ainda não temos. Talvez com a evolução da física quântica, a gente chega no momento em que a gente pode quantificar isso. Mas, por enquanto, ainda não temos recursos, né, instrumentais para que isso seja quantificado, seja analisado. Quem sabe no futuro isso seja possível daqui 20 anos, daqui 30 anos. Né? Deve ser classificada como uma medicina subjetiva. A alopatia, ela é subjetiva. Em parte por lidar com a energia passível de ser fortemente perturbada pelas atividades mentais e emocionais dos indivíduos. E, em parte, por não haver nenhum equipamento de diagnóstico que sirva de sustentação ao médico homeopata. Espera-se que, no futuro próximo, essa situação se transforme. Então, é o que eu acabei de dizer. Por enquanto, nós não temos. Mas amanhã, depois, quem sabe a gente vai ter. Né? A ciência está caminhando a passos largos. E o que eu percebo, eu não lembro se falei isso na live passada, o que eu percebo é que a ciência e a religião estão caminhando assim, para poder fechar, para se encontrar lá na frente. A cada dia que passa, a distância entre as duas estão tornando-se menor. Eu percebo isso. Né? Então, a transição atual de preocupação com a saúde e a integridade, e não com a doença, tem realçado a crescente consciência perspectiva e importância de uma hierarquia de energias e influências sutis que determinam o bem-estar humano. Então, a gente está percebendo hoje em dia um movimento nesse sentido, né? De preocupar-se com a saúde, não mais com aquela saúde fragmentada, mas com a saúde de totalidade. Né? Não vou usar o termo globalizado, não, porque não gosto desse termo. É total. Né? Você vê um todo, você não vê a parte. E hoje, de uma certa forma, a população, a humanidade por si só,
está caminhando nessa direção. E tem várias facções, tem vários segmentos da sociedade que têm trabalhado nessa direção, de ver o homem, como um ser humano, dotado de tudo isso que a gente vem conversando ao longo dessas lives nossas, né? E lógico que todo esse aspecto energético influencia, eu não vou falar 100% não, vou falar assim, exageradamente, 1000%. Nós não somos só a matéria, nós somos antes da matéria, né? O espírito, ele antecede a matéria. Então, e esse espírito, quem acredita, quem não acredita, está aí, né? Você não precisa acreditar, você não precisa aceitar, você não precisa ser adepto, está aí. Isso é milenar. E, por ser milenar, traz na memória de seu DNA celular, traz memórias do passado. E a gente vê isso na PR, né, Márcio? Você chegou a ver isso, não sei se você continuou trabalhando, mas a gente vê isso assim, a cada dia no consultório. E o que eu mais tenho visto em relação a essas questões de vidas passadas, na PR, é síndrome do pânico. Né? A pessoa chega com síndrome do pânico. Beleza, vamos ver, vamos investigar. Aí, de repente, quando ela descobre a origem, onde é que está isso, e que ela vê, fica claro para ela que não é dessa vida. Eu atendi uma com síndrome do pânico, com morte. O problema dela não é medo, não era medo de morrer. O problema dela é que ela não suportava ver caixão. Não suportava. E aí foi um atendimento à distância, né? Aí quem deitou para poder estar investigando? A Lília. E a Lília deitou e ela acessou um momento numa outra vida em que essa pessoa, né, foi trancafiada em um casebre até a morte, completamente isolada de tudo, recebia comida debaixo da porta, porque ela se negou a casar com uma pessoa em que os pais haviam determinado o casamento. Ela recusou, era de família de posse, aí o que o pai fez? Trancafiou ela lá nessa choupana lá, e lá ela ficou trancafiada com vigia, né, 24 horas, ela não podia sair de lá para nada. Aí de tanta tristeza, tanta depressão, ela foi entrando no desespero e acabou morrendo por inanição, porque aí colocava comida debaixo da porta, ela não comia, ninguém ia lá, ela não tinha contato com ninguém, e chegou o momento que ela morreu, por inanição, né? E aí acessou isso, e aí ela, lógico, teve outras coisas no caminho, né? E aí ela falava assim, nossa, mas é muito verídico. Tudo isto eu sinto. E eu não tinha passado nenhuma informação para a Lília em relação ao caso. A Lília chegou, deitou e foi lá e conectou com o negócio, né? E depois disso a pessoa conseguiu ir em velório sem problema nenhum, conseguiu ver o caixão, conseguiu ver o defunto lá no caixão. Em que momento que foi que essa pessoa sintonizou com isso? Quando adolescente, ela foi no velório de uma amiga dela. E quando ela chegou lá, que ela olhou lá dentro do caixão, ela entrou em pânico, em desespero, começou a chorar e tampar o olho e saiu ali do ambiente, nunca mais voltou em nenhum outro velório. E ela fala, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do caixão. Né? Então, isso é só para ilustrar isso que eu estou falando aqui, né? De que nós antecedemos esse corpo físico que a gente está aqui. E a homeopatia, apesar de não ter essa conotação espírita, espiritual, vamos assim dizer, acho que é melhor dizer espiritual, né? A gente fala mais em conotação energética. Ela leva em consideração essas questões,
na hora de tratar, né? Lógico que você não vai perguntar para a pessoa o que você foi na outra vida, não tem nada disso. Mas na forma de você tratar a pessoa, na forma de você indicar o medicamento, a potência que você vai usar, né? É que você vai estar mexendo nessa vida passada. A transição atual de preocupação com a saúde e a integridade, e não com a doença, tem realçado a crescente consciência, perspectiva e a importância de uma hierarquia de energias e influências sutis que determinam o bem-estar humano. Nessa linha, projetei uma equação de reações com relação aos vários níveis de energia na natureza que influenciam a humanidade. E isso é o Tyler dizendo, né? E aí, qual seria essa equação que ele projeta, né? Ele diz, nós somos seres divinos. Se somos seres divinos, nós temos uma conexão com o nosso espírito. E esse espírito, ao chegar aqui na Terra, ele vai viver, né? Ele é dotado de uma mente. E esta mente vai viver situações de espaço e tempo positivo e de espaço-tempo negativo. Ou seja, são as experiências que a gente vive, né? E essas experiências que você vive de espaço-tempo positivo ou de espaço-tempo negativo e que elas estão se inteirando, existe uma química por trás disso, que é que eu falei agora há pouco sobre a estrutura, né, que a alopatia veio. Aí essa química que está atrás disso é que vai promover o funcionamento de uma estrutura. Por exemplo, estrutura, coração. Funcionamento do coração, bombear sangue. Então, qual que é a função do coração? Bombear sangue para o corpo, para levar oxigênio e levar alimento. Mas qual é a estrutura do coração? O coração possui paredes fortalecidas e em seu interior existem cordas, tendinhas que mantêm a sustentação do coração para que o coração possa pulsar. Então, além de umas paredes reforçadas para fazer isso, sobretudo do ventrículo, sobretudo não, o ventrículo, né? Lá dentro existem cordas, cordões que ligam uma parede à outra. Então, o coração ele faz isso e quando ele expande, ele tem um limite de expansão, porque aqui dentro tem umas cordinhas trançadas que ajudam a sustentar isso, né? E, além disso, o coração ainda tem as válvulas, né? A válvula tricúspide e a válvula mitral, que vão regular essa passagem do coração, tá? Essa passagem de sangue pelo coração, e etc. Bom, continuemos aqui, né? Valdo, só um momentinho aí, dando as boas-vindas aqui pro pessoal que está entrando. Bem-vinda Lariane Caetano, bem-vinda Luísa Riga, bem-vindo Paulinho Cacuta, meu amigo direto do Japão. E tem algumas perguntas aqui, Valdo, pode mandar aí? Pode vir. Então, o Paulinho Cacuta, ele comenta que a homeopatia ela é muito vaga por não ser muito reconhecida ainda, né? Principalmente aqui no Ocidente. E aqui ele faz uma pergunta sobre vidas passadas. Vidas passadas é o que vivemos no presente? Isso é verdade? Olha, é e não é, né? Veja o seguinte. Hoje você está vivendo aqui, eu vou falar, vou fazer uma fala diferente aqui. Espera aí. Você tem uma enciclopédia. A enciclopédia consta de 15 volumes. Vamos supor que você está aqui agora escrevendo o 10º volume. Só que antes de escrever esse 10º volume, você já escreveu 9. 9 volumes anteriores. E cada volume você trouxe uma informação. Mas que esta informação de cada um dos volumes está conectado aos volumes anteriores.
Então, se você está vivendo agora o 10º volume, ele é, como eu digo, ele é personalizado. Você está aqui vivendo aquilo, mas você não despreza o que está nos outros volumes. Então, pensando assim, tentando trazer uma resposta para a pessoa que perguntou, esta vida é a vida passada? Não. Essa vida é a vida atual. Mas essa vida atual tem ligações com as outras vidas. É o que muitas vezes as pessoas falam de karma, né? Muitas vezes esse karma também não é bem compreendido. Quando a gente fala de karma, nós estamos falando de ações que nós produzimos. E essas ações que nós produzimos, se elas foram pensadas, geradas a partir da nossa mente, nós poderemos gerar karma. Podemos. Agora, quando as nossas ações é gerada a partir do nosso coração, o nosso coração, a nossa mão é a extensão do nosso coração, né? Então, se as ações que nós executamos aqui foram em consonância com o que o nosso coração está determinando, a gente vai gerar dharma. Ou seja, a gente vai gerar coisa boa. E quando a gente age por aqui, a nossa mente. Por isso chama mente. Ela nos trapaceia. E aí a gente pode gerar coisas positivas e coisas não positivas. E isso vai ter uma consequência. Por que vai ter uma consequência? Porque em qualquer uma das situações, né, você escolheu, você tem o livre-arbítrio. Você escolhe. Você escolhe ir por aqui ou você escolhe ir por aqui. Não tem nada de errado, foi escolha. Agora, a cada escolha, você precisa estar preparado para viver as suas consequências. Dá para entender? Vê com a pessoa aí, Márcio, se eu respondi. Se eu não respondi, aí eu tento colocar de uma outra forma. Então, Valdo, quem perguntou é o meu amigo Paulinho Kakuta, que mora hoje no Japão. Ele comentou aqui, fez um comentário meio polêmico, mas não é suficiente para o 10º volume. Ele entende que os volumes, tendo considerado a atual encarnação, ainda não é suficiente. Mas aí ele coloca aqui, e a questão do karma que você explicou, aí ele compreendeu. É isso aí, Paulinho. Compreendeu? Digita aí para nós, por favor. Eu já tenho uma outra colocação para fazer aqui, Valdo. A questão das vidas, né? Eu considero que vida é uma só. A vida é uma só, dividida em várias encarnações em que a gente vai, né? Conforme você falou, cada volume, né? Hoje, por exemplo, estamos no 15º volume, vamos assim dizer, um exemplo. O 14º, primeiro, quinto foram importantíssimos, que fizeram a construção até chegarmos à vida atual. Isso. Processo. É força do hábito, né? A gente tem mais de falar vidas passadas, mas a vida ela é única e você vai escrevendo ela em vários volumes. E aí o Paulinho faz um comentário aqui, a questão da Bíblia, mas o livre-arbítrio não está na Bíblia. Então a questão, Paulinho, é a questão das religiões também, né? Muitas religiões não aceitam a questão de encarnações passadas. Então tem isso também, né? Então a gente não está aqui para discutir religião e quem acredita em reencarnação e encarnação, né? Crê que a gente tem várias existências passadas e que, consequentemente, vai afetar a atual encarnação. Então, questão religiosa a gente não discute, não, Paulinho. Ficou muito claro aí? Ficou claro? Digita aí para nós, por favor. Bom, então, vejamos o seguinte. Posso voltar, Márcio? Pode voltar para a homeopatia, Valdo. Tá. Qualquer coisa vai me pontuando aí, tá? Então, essa equação, né, que o Tyler traz para a gente, ele vem mostrar que precisa, há uma necessidade de uma homeostase no nosso organismo. E essa homeostase, não fique pensando numa linha reta. Longe disso. A homeostase, ela não é linear.
A homeostase, ela é uma gangorra, certo? Uma hora você vai ter pico de saúde, outra hora você vai ter pico de doença, uma outra hora pico de saúde que vai ser um pouco menor do que o pico anterior, um outro momento um pico de doença que vai ser menor, no outro momento um picão de saúde, você vai estar lá assim, né, 200% saudável, e de repente você vai cair, vai lá no fundo do poço. Então, esta homeostase, precisamos entender que ela é dinâmica, ela não é linear, tá? Ela é dinâmica. Então, a homeostase completa no nível físico também requer homeostase em todos os níveis subjacentes. Então, se você consegue a homeostase no corpo físico, automaticamente você consegue a homeostase no corpo mental, você consegue a homeostase no corpo emocional, consegue a homeostase no corpo espiritual, certo? Lembrando que quando a gente fala desse corpo espiritual, é um nível mais complexo, é um nível mais profundo, é mais, entre aspas, é mais difícil de você chegar nele. Tá? Para chegar nele, você tem que ir galgando um caminho, né? Fazer uma caminhada, certo? A homeostase completa não pode existir no nível físico, e a doença finalmente deve se materializar de uma forma ou outra. Tá? Então, isso se o seu corpo tiver em desequilíbrio. Agora, se o seu corpo mantiver o equilíbrio, né, você dificilmente vai chegar na doença. A gente vê aí, por exemplo, nesse momento, nós estamos vivendo aí ainda consequências do Covid, né? Nós estamos aí, assim, buscando a homeostase em relação ao Covid. Então, tem hora que aparece caso de Covid, tem hora que recua, aparece, recua. Isso aí é um caminho que a gente está trilhando, né? Assim como a gente trilhou com as outras doenças do passado. Assim como a gente trilhou o caminho da sarna, né? Assim como a gente trilhou o caminho da gonorreia, trilhamos o caminho da sífilis, trilhamos o caminho da tuberculose, com todos aqueles aparatos de tratamento de tuberculose, de isolar a pessoa e tal, tudo aquilo ali foi gerando doença para chegar onde nós chegamos hoje. E hoje nós estamos aí no miasma do DGO, conforme a gente já falou em outras lives lá atrás, que eu nem lembro quando foi, né, que são as doenças bem complicadas. Mal de Alzheimer, Parkinson, o autismo, são doenças, entre aspas, doenças ou acometimentos, que estão aí em função de uma gravidade desta homeostase que vem vindo ao longo do tempo, sendo suprimida pela alopatia. Então, assim, a alopatia, ela suprime a doença, ela guarda essa doença. Aí essa doença se fortalece e vem de uma forma mais complexa, tá? Valdo, chegou uma pergunta aqui, posso te mandar aí? Beleza. Pergunta da nossa mana da PR, lá de Santa Catarina, Rosimeire Romanello. Ela pergunta assim: a homeopatia consegue nos auxiliar na mudança de padrões comportamentais que temos a tendência em repetir por diversas existências? Por exemplo, tendência a se magoar, tristeza e assim vai. Sim, consegue. Eu falei agora há pouco, dependendo da potência que é utilizada do medicamento. Por exemplo, eu, devido à minha formação espírita, né, a minha formação e atuação espírita, eu não nego, né? Eu sou espírito que professa a fé espírita. Então, o que acontece?
Quando eu vou fazer o tratamento de uma pessoa, eu nunca passo o medicamento em elevada potência. Então, eu sempre começo no CH5, CH7, CH9, CH12, CH15, CH30. Normalmente, quando a gente chega no CH30, a gente já debelou aquela doença que a pessoa trazia. Então, normalmente, quando eu chego no CH15, no máximo CH30, a pessoa normalmente abandona o tratamento. Por quê? Nós, pessoa, temos uma cultura, sobretudo nós brasileiros, temos uma cultura imediatista. Então, a pessoa me procura, enquanto homeopata, para resolver aquele problema que ela está tendo ali. Ao resolver aquele problema, nem sempre ela está disposta a prevenir. Então, nem sempre ela quer dar continuidade ao tratamento, porque, tipo assim, resolveu, está resolvido. Só que, quando isso acontece, a chance da doença voltar depois é muito grande. Então, precisa de um acompanhamento até chegar o momento em que o homeopata perceba que a pessoa realmente está curada daquilo. E aí é que entra a questão comportamental. À medida que você vai tratando, que você vai passando o medicamento para a pessoa e não para a doença, você passar o medicamento para a pessoa significa que você está observando, está atento exatamente a essas questões comportamentais. E você vai estar indicando o medicamento que vai atuar nesse aspecto comportamental. E aí a pessoa vai mudando. E se esse comportamento é um comportamento que ela traz, né, de outros momentos, né, de outras encadernações, de outros volumes, a homeopatia vai mexer lá? Vai. À medida que você sobe a potência. Então, muito grosseiramente, não é bem assim, mas muito grosseiramente para que essa pessoa possa entender, a pessoa que perguntou. Quando você passa a homeopatia no CH5, você vai estar atuando diretamente no corpo físico da pessoa. À medida que você vai subindo a potência, você vai atuando menos no corpo físico e atuando mais nos outros corpos, até chegar no corpo espiritual. Então, por exemplo, uma medicação que você toma, medicação homeopática, que você toma no CH30, por exemplo, já está mexendo em muitos volumes anteriores. Não tem como precisar aqui, né? Porque cada caso é um caso, não tem como precisar generalizar e dizer assim, olha, você tomou homeopatia do CH30, você está mexendo lá no seu segundo volume. Isso aí é meio arriscado fazer essa afirmação. Mas com toda certeza, você está mexendo no nono, no oitavo, no sétimo, no sexto, no quinto e quem sabe até no segundo. Ou quem sabe até no primeiro. Então mexe sim, e à medida que você sobe a potência, quanto mais alta a potência, mais anteriormente a homeopatia vai mexer. Não sei se eu respondi, Márcio. Veja. Então, Valdo, em cima dessa colocação que você fez para Rosimeiro, o Paulinho colocou mais uma pergunta aqui. Legal, Paulinho, estou gostando da tua participação, mano. Mas isso não é negar a existência da medicina? A questão espiritual? O que você acha, Valdo? É o que eu falei mais cedo. Não estou jogando pedra na alopatia. Não é isso. A intenção não é essa. É reconhecer o valor da alopatia, mas mostrar para as pessoas que além da alopatia existe uma outra forma de medicamento. Por exemplo, a família real. A família real, toda ela, família real que eu estou me referindo da Inglaterra, toda ela trata-se homeopaticamente há não sei quantos anos, há 500 anos. E todos eles têm vida longeva, todos eles têm um corpo saudável. E tanto é
pode entrar na internet aí, dá um Google aí, como se diz, Hospital Real de Londres. Ele é um hospital homeopático para tratar da família real, entendeu? Então, não estou negando a alopatia, nem estou jogando pedra. Eu estou pontuando, mostrando que existe uma outra forma de fazer saúde e que é mais saudável do que a alopatia. Porque a alopatia preza apenas a medicina, é uma medicina objetiva. Enquanto a alopatia ela é subjetiva. O que significa isso? Enquanto a alopatia só foca no órgão doente, só foca no tumor do fígado, a homeopatia foca na pessoa. São visões diferentes. Então a gente não está anulando a alopatia e coroando a homeopatia. Não é isso não, tá? Quando é necessário, eu sou homeopata, mas quando necessário eu faço uso da alopatia. Porque a alopatia, ela traz... por exemplo, eu sou homeopata, não tomei vacina. Por quê? Porque enquanto homeopata, eu conheço as consequências de se tomar vacina. Ah, você não tomou a vacina do Covid? Não. Não é que eu não tomei vacina do Covid. Eu, Valdo, não tomo vacina. Não tomo vacina da gripe, nem disso, nem daquilo, nem daquilo outro. É uma questão de escolha, que foi o que eu falei agora há pouco, entendeu? Eu não sei se clareou a pessoa aí, Márcio. Verifica, por favor. Então, Val, a Rosimeire agradeceu a sua resposta, gratidão pela resposta, que maravilhosa essa possibilidade de unir a homeopatia com a questão das resistências passadas. E o Paulinho, meu amigo, ele colocou aqui vários joinhas, então significa que ele entendeu perfeitamente. Val, hoje a live tá legal, o pessoal tá perguntando. Aí eu gosto, Márcio, quando tem. Tá maravilhoso. E te digo que faltam 5 minutos, Valdo. Epa! 5 minutinhos, vamos lá. Ai, Márcio, então nós estamos caminhando para encerrar aqui, né? Só mais essa colocação aqui. A substância física se manifesta na estrutura de espaço-tempo positiva. Ela é elétrica na natureza, possui massa positiva, tem velocidade menor do que a da luz eletromagnética, dá origem à força gravitacional e é a substância prescrita e utilizada pela medicina alopática. Então, é o que eu estava dizendo, a alopatia, a medicina alopática, ela é objetiva. Você está com dor de cabeça, ela vai te dar um anti-analgésico. Como é que é? Ela vai te dar um analgésico. Você está com febre, ela te dá um antitérmico. Então é químico. Qual que é o elemento químico? Qual a substância química? Qual a molécula química que vai baixar a febre? É isso que ela faz. Na homeopatia, não é químico, é energético. E aí, no caso do Paulo, né, que você está falando Paulinho, no caso do Paulinho, eu não sei se ele assistiu às lives anteriores, se ele vem acompanhando, se está sendo a primeira. Eu só vou fazer uma palhinha rapidinha. O que é o medicamento químico e o que é o medicamento energético? Pode ser redundante, mas eu não sei, não conheço, né? O medicamento químico é aquele medicamento que tem uma substância química. O energético é um medicamento que pegou a energia da substância química. Então, por exemplo, quando você toma chá de boldo, você vai... os princípios químicos que estão no boldo é que vão atuar no seu corpo para corrigir o sintoma que você está sentindo. Quando você pega o boldo, amassa o boldo, tira o sumo dele, e aí depois desse sumo você vai diluindo infinitamente, você pega uma gota e dilui em 100 gotas, você vai fazer o CH1, aí você já está partindo para o medicamento energético. E quando essa primeira gota que você tirou da tintura do boldo foi diluída 10 vezes, aí já não tem nada do princípio químico do boldo nesse medicamento que você vai estar tomando. É só a questão energética.
Então, a homeopatia, ela mexe muito nessa questão energética do nosso corpo. Por isso, vai resolver a pergunta da pessoa aí anterior, né? Se mexe em outras encadenações. Mexe e mexe. E aí o homeopata precisa tomar cuidado, porque o medicamento homeopático administrado de uma forma, eu vou falar entre aspas, incorreta, vai gerar muito mais consequência do que um tratamento alopático incorreto. Por quê? A alopatia, ela atua no físico, especificamente no físico. A homeopatia atua no físico e nos outros corpos todos. Causar um dano que no corpo emocional é muito mais complicado de reverter isso do que causar um dano no corpo físico. Daí a seriedade da homeopatia, né? E essa complexidade, ela envolve estudar a homeopatia, trabalhar com a homeopatia, envolve todo um arsenal energético que nem sempre a gente está disponível para poder entender, compreender, porque muitas vezes a gente leva para a questão religiosa e não para a questão científica, para a questão etérea mesmo da substância. Certinho? Márcio, aí eu acho que nós vamos parar por aqui, né? Isso. Porque Então, não dá vamos mais tempo. comentar tá, em cima de homeopatia, alopatia, remédio, né? Alopatia é remédio. Remédio não cura, remédio remedeia. Já a homeopatia não, a homeopatia cura por quê? Porque além de medicar, ela vai na causa do problema, seja físico, emocional ou espiritual. Exatamente. Paulinho está agradecendo aqui, Valdo, agradecendo que foi muito bem explicada a live, ele gostou bastante da sua explanação, ele acompanhou algumas lives, mas ele vai procurar acompanhar mais. Ele está mandando um abraço aqui para o pessoal do Brasil, que ele está há muito tempo no Japão. Grande abraço aí, Paulinho. Gratidão nossa. Agradecer o pessoal pela live. Hoje foi a live mais legal que fizemos. Você não acha, Valdo? O pessoal fez pergunta, trocamos ideias, foi bem legal. Quando o pessoal interage é muito bom, né, Marcos? É muito bom. Eu gosto. Eu gosto. Afinal de contas, eu sou professor, né, então. Legal, Valdo. Gratidão, abraço. Pessoal. Terça-feira tem mais, o mesmo horário, certo? Gratidão, pessoal, que participou. Ótimo dia a todos. No mesmo naipe, né? A gente vai enveredar nesse caminho agora por mais um tempo bastante longo. Pode continuar divulgando Jornada Homeopática que a gente vai encaminhar aí nessa direção. Tá bom? Legal. Legal, Valdo. Terça-feira, então, temos mais. Até terça. Pessoal, participou. Ótimo dia. Até semana que vem, então. Grande abraço a todos. Gratidão.